Idade não é documento. Gente, você tem dificuldade de falar não? Você acaba falando sim, mesmo querendo falar não? Conta pra gente lá no nosso Instagram, @TarobáCidadeLondrina. Você já se arrependeu aí de alguma situação porque você não soube falar aquele não com N maiúsculo? Pra gente debater esse assunto, a gente trouxe convidados muito bacanas. Alguns vocês já conhecem, outros não. A gente tá aqui com Moema Costa, Gabriel Pinto e a Thelma Domingues. Gabriel, jornalista, Thelma, psicóloga, e a Moema é tudo e mais um pouco, né, Moema? Fazia tempo que você não vinha aqui no nosso programa. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Já estava com saudade da sua graça e da sua luz. Ai, que bom. Thelma, obrigada. A Thelma já esteve aqui também. Obrigada, já sim. É um prazer estar aqui de novo. E o prazer é nosso. E o Gabriel, gente, é aquele que vocês veem nos nossos boletins. Ele é o nosso jornalista do Tarobá News. Vocês ouvem na chamadinha nossa do Tarobá News. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, Patrícia, o convite. É um prazer estar aqui com vocês e discutindo um tema que às vezes pode ser tão difícil para uns e fácil para outros, né? E você só veio porque você não conseguiu falar não para Suzana. Exatamente. Quando a Suzana, a produtora do programa, chegou ali na redação e me perguntou se eu gostaria de participar do programa com o tema Você Sabe Dizer Não? Eu disse o seguinte, olha, não sei, então eu vou participar do programa. É realmente muito difícil, Thelma? Como o Gabriel falou, para algumas pessoas sim, é bem difícil, né? Principalmente até no nosso código social. E para outras pessoas tem uma facilidade, mas também às vezes não tem uma forma adequada de falar esse não. E aí a gente pode parecer um pouco grosseiro para as pessoas. Verdade. Então esse equilíbrio é que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje. A Moema tem cara de que fala uns nãos aí, né? Sempre. Sempre. As pessoas me taxam como grossa, como às vezes até um pouco como arrogante, mas eu aprendi que o não, ele é completamente libertador para você. E que você precisa falar o não para as pessoas porque você precisa se amar. O não é uma questão de amor próprio. Porque quem fala sim para todos, ele não se ama. Né? Ele não pratica o amor próprio. Então você sempre fala sim, fala sim, fala sim, fala sim. E o sim para você? Né? Nem sempre ele é compartilhado. Toda vez que você fala sim para as pessoas, sim, 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 esse sim não é compartilhado com você. Então você se anula, né, para poder falar sim para as pessoas e não fala não. Você tá ali anulado, né? Completamente anulado. E eu não tô aqui por ser anulada não, gata. Você já teve alguma situação? Várias. Conta aí uma que possa ser contada, várias. Né? Olha, eu tive uma situação que há muitos anos atrás, quando eu mudei para Londrina, eu morava ali perto do Royal. E meu irmão, morava eu e meu irmão, né? Já vou expor a família. Aí já vai colocar o irmão na sua. E daí meu irmão ia para Minas, né? E eu tinha que buscar uma boneca para Sofia, que já estava em Minas. E só ia ter meia-noite, que ia chegar do Natal, era uma confusão. Eu falei, Mauro, vamos lá comigo, tá tarde e tal. Ele falou comigo assim, não vou. Eu falei, não, vamos comigo, tá tarde, é pertinho, mas tá tarde, não dá pra eu ir de noite. Ah, não, eu tô cansada, vai lá você sozinha, né? Você vai. Ai! E aí você foi? Então eu fui, e eu nunca tinha escutado, tipo, esse não, né? Que era um não com falta de cuidado, com tudo. E eu cuidava muito dele, né? Eu fazia tudo pra ele. E aquele não, pra mim, foi completamente libertador. Eu fui pra terapia e aí eu aprendi, gata, a falar o não. Às vezes a gente tem que fazer terapia pra falar não, né, Thelma? É importante até a Moema tá trazendo isso, né? Porque realmente a gente também precisa se agradar, a gente também tem os nossos desejos, né? Então se posicionar. A gente pode muitas vezes falar sim, mas um sim até um certo ponto, né? Então essa maneira da gente, quando a gente fala é libertador, é mesmo, porque você passa a não agradar só os outros. Você passa também a se agradar. Né? E também eu acho que tem um limite também nessa parte de família, né? A gente passa a aceitar tudo, daí no trabalho, né? Como o Gabriel tá falando, dá pra fazer, dá pra fazer, dá. E chega uma hora que você começa a ter um prejuízo ali, né? Fica mais ansioso, estressado, né? Verdade. Quando a gente chega na terapia e a gente procura saber um pouco, entender o que tá acontecendo, a gente vê que a pessoa tá sobrecarregada.
não só de atividades, mas emocionalmente também. O Gabriel tá fazendo um monte de sim. Você deve falar um monte, assim, de sim querendo falar não. Não, é engraçado Seu porque... chefe, Bruno Carraro. É engraçado porque quando a gente brincou, né? Quando teve o convite, a outra resposta que eu dei foi a seguinte também, brincando com as possibilidades. Não, exatamente porque eu sei falar não, eu não vou participar, né? Lembra que a gente comentou ali? Sim. E muito embora eu saiba dizer não, mas eu sou mais do sim. Por incrível que pareça. Mas não é o sim querendo agradar, não. É porque as minhas experiências me mostraram que eu tive muito mais portas abertas a partir dos sims, mas foram sims bem pontuais, né? Conscientes, foram sim conscientes, né? E os meus nãos também são conscientes, né? Eu não dou aquele não deliberado, aquele não que às vezes é carregado de arrogância ou de rudeza, porque às vezes... Uma conotação negativa, Exato, né? porque o não ele liberta, né? Mas eu percebo que muitas pessoas, quando descobrem o poder da libertação do não, começam a disparar não como uma arma mortífera, né? Sim, perde um pouco a mão, Exato, né? perde Acho que é uma defesa também da pessoa, né? Que às vezes ela falou muito sim, que daí ela aprendeu, agora ela falou, não, agora acabou, gata, agora acabou. Nunca mais vai ouvir um sim meu, entendeu? Acho que é mais uma defesa da pessoa, né? E ela não sabe esse equilíbrio. Exato, né? e aí às vezes enrijece alguns processos, né? E o sim acaba ficando um pouco de escanteio. Eu procuro balancear um pouco, sem perder de vista uma coisa que você falou com muita clareza, limite. Gente, porque tem gente também que daí só fala não, é aquele só pra contrariar, né? Porque assim, tipo, a pessoa falou A, eu vou falar B, né? É o chato, né? Tem um chato, né? Tem um chato que ele só fala não, aquela pessoa que você já sabe que ele é chato. Né? Que ele não tem uma leveza nas palavras, ele não tem uma leveza, né, no tratar com as pessoas. Ele é chato mesmo, ele é arrogante. Acaba tendo uma dificuldade de flexibilizar, né? Às vezes até por uma própria insegurança, né? Então, geralmente, a pessoa que não se move muito, não se desafia novas portas, janelas, oportunidades, ela acaba, igual a Moema falando, né? De uma maneira assim, nossa, cara chato, ele não faz isso, não faz aquilo. Ele ataca, né? O não dele é atacando, né? Não é como uma defesa, às vezes até como um ataque. Eu vou colocar os meninos aqui na conversa também, o Marquinho, o Alexandre está sem microfone, mas você já me falou que você tem dificuldade de falar não, né, Alexandre? Fala aí no microfone. Eu tenho um pouco de dificuldade mesmo, igual foi falado aqui. O importante é sempre a busca pelo equilíbrio, né? E eu acho que o falar sim, o falar não, ele está muito ligado também ao nosso padrão comportamental. Cada um age de um jeito e também de acordo com as nossas experiências de vida, como a Moema disse, né? Às vezes falou tanto sim, chegou um momento, aconteceu alguma coisa ali que fez com que a partir dali começasse a falar não. Mas o importante é sempre realmente a busca do equilíbrio, né? Porque o não, ele é importante. Eu, conforme eu falei, eu tenho problema com sim e hoje, na minha parte... Porque você fala muito sim, Eu falo muito sim, exatamente, muito sim. E até mesmo na área profissional, hoje eu sou empresário e às vezes sofro um pouco de dificuldade, tenho dificuldade na expansão da minha empresa justamente por não falar tanto não. Olha. Porque às vezes em trabalhos sociais e ajudas, eu às vezes acabo falando sim e deixando esse tempo que eu poderia estar empregando na minha empresa para fazer esses trabalhos. Mas estou consciente disso e em busca do equilíbrio. Até mesmo pelos eventos, né? Vamos colocar na prática aqui. Podemos fazer tal coisa em tal evento, mesmo a gente não podendo, a gente fala não pode e acaba sobrecarregando, correndo, volta, pega um equipamento a mais, toca um pouco mais, o cliente, toca mais meia hora, sabendo que daqui 45 minutos você tem que estar tocando em outro evento. Você, não, beleza, eu toco, sai correndo no trânsito. Chateado do cliente ficar... Dele não te chamar mais para tocar, entendeu? Com medo. Pô, cara, você toca 3 horas de evento 10, porque você não fez 3 saideiras a mais pela questão de tempo, o cliente acaba saindo emburrado com a gente. Mas no final dá tudo certo. Gente, tem uma influencer que a gente adorou, eu e a Suzana, ela me mostrou, eu falei, nossa senhora, ela faz vários vídeos sobre isso, ela é meio sincericida. Queria colocar o primeiro vídeo e depois a gente comentar um pouquinho, vamos ver. Quanto deu? 268. Passa tudo no cartão da GE. Depois a gente faz um Pix. Fica mais fácil. Melhor. Eu só tenho o Pix, não sei se aceita. É melhor mesmo. Tudo bem, né, GE? Depois a gente faz o Pix. Não.
Ah, você tá sem o cartão? Não, eu não quero. Ela não quer? Não quero. Passa só o meu aqui, por favor. Oi, eu já tô indo. Tá bom. A festa tava linda. Ah, obrigada. Você não quer dar uma carona pro pessoal? Pessoal, vocês não querem aproveitar a carona? Opa, eu quero. Ah, é? Vamos trocar. Já tô indo, então, viu? Tudo bem, né, Gé? Levar eles? Eles moram longe, mas não saem muito do caminho. Não. Ah, você tá sem carro? Tô de carro, eu só não quero dar carona? Isso. Ah, tudo bem. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alô? Gé, a gente tá aqui na porta. Aqui em casa? É, tá eu e o pessoal. Aqui pra gente. Ah, eu não quero receber visitas hoje. Ah, você tá bem? Tô, só não me preparei pra visitas. Ah, É, eu vou ficar de boa. então tá, né? Tchau, tchau. Tchau. Gente, essa daí perdeu umas amigas, né? Não, mas veja, mas se você analisar a pessoa chega na sua casa sem avisar, toca o seu telefone, tô aqui na porta, tchau, gata. Se você não me avisou antes, eu não sou obrigada a te receber. Você já fez isso? Claro! Eu morava numa casa que tinha piscina. Daí tem um monte de amigo. Gata, casa com piscina, você tem muitos amigos. É verdade. Muitos. Direto as pessoas batiam na minha casa, tipo, domingo, 7 horas da manhã, eu tava dormindo, as pessoas batiam, chegamos. Não. Aqui não é clube. Pode voltar. Clube você paga, que nem pagando você vai entrar. Não, tchau, pode voltar, não quero. Não atendia, não. Porque senão as pessoas... Tá vendo? É um domingo que você poderia estar de boa, curtindo o seu domingo. Você tem que receber alguém que nem avisou que vinha. É demais, né? A pessoa falta de noção também, né? Aí você sai com uma ruim. Exatamente. A carona, gente, eu acho que é um clássico, né? Ainda mais o preço que tá o combustível, né, gente? Aí você não sabia falar não, você vai e desvia todo o seu caminho para dar carona pra pessoa. Já passou por alguma assim, Thelma? Olha, eu não me lembro assim de passar nessa situação da carona, mas às vezes até na parte profissional, semana passada ou retrasada, eu passei numa situação que eu tive que falar um não, né? A pessoa estava num lugar inapropriado para fazer terapia e insistia, não, mas eu não me incomodo em nenhum momento, né? Então, esse equilíbrio que a gente estava falando, né, do Gabriel, de se colocar de uma maneira mais assertiva, né? Olha, não dá pra gente fazer dessa maneira, vamos tentar num outro dia, né? Mas esses códigos sociais, né, de tipo, vamos passar um domingo ali na casa da Moema, né? Tá Tem sol, piscina. né? Sem avisar, né? É legal. E as pessoas se melindrarem, né? Por você dar um limite, né? E também expor a sua vontade. Então, hoje é muito complicado, né? E isso, para a psicologia, faz parte das habilidades sociais. Dizer o não, se afastar, se aproximar, como que está no ambiente, as mentiras, né, que a gente fala dentro de um código ali, como poder ser mais assertiva para também ser mais justa com você mesma. Já começar de volta aqui o nosso bate-papo. Começar não, porque a gente já começou 11 horas da manhã, né, gente? Eu quero ler já as primeiras mensagens que chegaram para a gente também comentar aqui com os nossos convidados. Vamos ver. Você sabe dizer não? Antes eu tinha dificuldade de dizer não, me sobrecarregava. Hoje aprendi a dizer não e me faz muito bem. Tirou um peso de mim. A Sandra, obrigada, Sandra, querida, sempre participando aqui com a gente. Gente, é o peso mesmo, né, do não. Eu confesso que, não sei quem falou aqui, mas eu sentia como se eu carregasse também um caminhão, porque você vai falando sim, 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 e vai acumulando coisas para sua vida, né? E parente, às vezes, é a serpente. Sim, é verdade. Pessoas mais próximas, né? Pessoas que sabem que você pode ajudar e que você, às vezes, fala mais sim, né? Então, acaba propiciando. Gabriel, você ouve muito não? E como é que você lida com isso? Olha, eu acho que eu não ouço tantos nãos, não. Eu acho que por conta da minha disponibilidade de dizer mais sims, eu acho que naturalmente os sims acabam me vindo também. E eu estava conversando aqui no intervalo, eu tenho facilidade em lidar com os nãos quando eu os ouço também.
você aceita, eu né? aceito, Tudo. né? É uma questão de experiência, é uma questão de maturidade adquirida. Então, inclusive nós conversávamos, né? Quando há essa liberdade e essa disponibilidade para os nãos, eles são facilmente administrados, né? Eles são facilmente aceitos. Numa relação, né? De confiança, numa relação que você tem mais liberdade. Você já ouviu um não, assim, não aceitou muito bem, Moema? Vários. Eu tenho um pouquinho, assim, uma gotinha, assim, lá no fundinho, assim, um probleminha com o não, sabe? Eu tenho muito da rejeição. O não, pra mim, ele tá ligado com a rejeição. Tipo, nossa, por que a pessoa tá falando não pra mim, sabe? Tipo, nossa, o que eu te fiz? Sabe? Eu fico assim meio, nossa, o que eu te fiz, né? Nunca te fiz nada e tal. Depois eu vou parar, eu vou refletir, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Por que ela tá falando aquele não pra mim? Às vezes eu vou entender, às vezes eu não vou entender. E porque não tem remédio, remediado está, né? E às vezes a gente fala um não que, como a gente já falou aqui, que pode soar grosseiro, mas é um nãozinho educado, então, eu tava procurando algo sobre o não, eu li algo sobre o não, que o não, ele é até bíblico, sabia? Porque o não, quando a gente ama alguém, você primeiro tem que amar a si mesmo. Então, Deus falou que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. E a gente só consegue amar a si mesmo colocando limites, né? Em você, dentro do seu parceiro, dentro das suas relações. E colocar limite é falar não. Tem uma música, Marquinho, que eu acho muito interessante. Não vou pedir para você tocar. Ele já fez aquela cara. Porque eu acho engraçado assim, quem toca em barzinho, chega uma hora que o pessoal pede para tocar Raul. E uma banda chamada Pedra Letícia fez uma música chamada Eu Não Toco Raul, porque eles não aguentavam mais. Aí falar, toca Raul, toca Raul. Vocês já passaram por isso? Já, várias vezes. Você tocou ou não? Eu não toco essa música, mas conheço. Mas Raul você toca? Bastante. E tem aquela outra frase, pode falar, Gabriel. A hora que você falou da música, eu lembrei de uma música da Rita Lee que se chama Obrigado Não. E ela diz, né, claro que o contexto da música é diferente do que a gente está tratando aqui, mas uma parte da música ela diz o seguinte, olha, diga não, mas seja educado, diga não, obrigado. Né? Quando você falou do não que às vezes a gente dá com um pouco mais de grosseria ou rude, né? Então ela diz o seguinte, diga não, mas seja educado, diga não, obrigado. Mas por mais que a gente vai ser educado, tem gente que não vai receber. Por exemplo, no vídeo que a gente viu, eu tô em casa sozinha, eu só não quero receber ninguém. Pode soar assim, nossa, ela não gosta de mim, e não sei o quê, como ela foi grossa, né? Porque ela quer dormir num domingo 7 horas da manhã. Então, aí fala o direito dela, né? Né? De querer fala um pouco da gente aceitar, né? Sem julgar. Como a mãe estava falando, muita gente sim tem um não como uma coisa negativa, como uma rejeição. E a gente tem que se colocar também no lugar do outro, né? Respeitar e aceitar, porque muitas vezes a gente não vai entender num primeiro momento. Até porque tem uma célebre frase, né? Que ela é muito usada, de um não a gente já tem. Então, quando a gente já vai preparado para ouvir o não, aí você ouve um sim, você fica feliz. Senão, você já sabia que poderia ser o não. Ótimo. 50-50, né? A possibilidade de respostas. E eu acho que o não também, ele tá muito ligado a uma palavra, né? Ao dane-se. Ao dane-se o que você vai pensar, entendeu? Porque eu acho que tem momentos em que você precisa ser egoísta, sim. Com certeza. E pensar em você assim, e falar, olha, dane-se o que você vai pensar. Tipo, 7 horas da manhã, a pessoa bater na porta da minha casa, eu vou na sua casa. Não vai. Dane-se pra onde você vai, querido. Entendeu? Adorei. Dane-se, E sabe? tem aquele não momentâneo também, né? Você pega, senta num bar ou numa festa, a pessoa já chega ali na beira e fala, toca Boate Azul. Fala, agora eu não vou tocar, mas no final da festa a gente toca. Você dá uma negociada. Vamos ouvir mais uma opinião. Ouvir não, né? Vou ler aqui uma opinião dos nossos telespectadores que estão participando com a gente também. Vamos ver quem é. Foi pra mim aqui, Marquinho. Diga não. Digo não se a situação for prejudicial para mim ou para terceiros. Dizer sim só para agradar não é do meu feitio. A Vera falando. Se for a Vera Eunice, Vera, um beijo. Se não for a Vera Eunice, um beijo também. É que a Vera me manda orações maravilhosas todos os dias.
é isso mesmo, né? A gente pode prejudicar alguém, né, falando um sim, não querendo dizer, né? E às vezes o prejudicado é a gente mesmo. O sim para agradar acaba prejudicando a gente sempre. Né? O sim para agradar é o sim que pesa, é o sim que carrega, né? Tem mais um videozinho da Jéssica, vamos colocar, porque essa mulher é um máximo, gente. Eu ficaria assim, assistindo acho que horas dela. Vamos ver mais um. Então, essa já é a segunda vez. Segunda vez? Caraca, legal. Nossa, a Jéssica chamou atenção, hein? Meu Deus, arrasou com aquele vestido. O rosa? O rosa, eu já quero. Obrigada. Me empresta, né, pra... Ah, tá bom. Então, eu tinha ido lá. Sábado você vem, né? Não. Sábado é o quê? É o meu chá de bebê. Ah, o chá de bebê. É, meu chá de bebê. Aqui o convite. Obrigada. Tá aí. Ah, isso aqui? É o que você tem que levar. Ah, o que tem que levar. Isso. Tá. 2 fraldas POM, lencinho umedecido, algodão, brinquedo ou mordedor, sabonete de banho, primeira parcela da creche, material escolar do ensino fundamental, cursinho pré-vestibular e um mimo pro papai e um pra mamãe. Mimo pode ser qualquer coisa. Você vai, né? Não. Ah, não? Não vou, mas obrigada. Que horas acabam? Amanhã? Isso. Acho que é umas 11, né? Ai, que tarde, eu queria beber. Volta com a Jé e dorme na casa dela. Tem como? Bem melhor. Ah, eu vou preferir, então, vou dormir com a Pam lá. Aí vocês voltam juntas, é melhor. Aí a gente bebe, né? O quê? Delas dormirem na sua casa. Se não for em cama. Na minha casa? É melhor, né? Eu e a Pam. Ah, eu não gosto que ninguém durma na minha casa. Ah, entendi. Por que? Você não confia? Não, porque eu não quero. Eu sou tão você, querida. Eu sou tão você, querida. Nossa. Ai, que linda. Obrigada, ela me representa. Mas pode parecer também, em alguns momentos, aquela pessoa que criou uma barreira e ninguém consegue entrar e afastar os amigos. Não sei como é que vocês recebem isso, para amor. Eu sou Jéssica. Você é a Jéssica pura. Sim, pode acontecer, né? As pessoas, elas de alguma maneira, dependendo de como elas se comunicam, as pessoas podem sim se afastar um pouco, né? Ou achar um pouco estranho, pela essa questão cultural mesmo da gente, ou um código, não que ela esteja certa ou errada, né? Ô, Thelma, uma vez eu ouvi, você que é professora de psicologia, né, vai poder me corrigir, de que a criança, o nosso cérebro não assimila o não. Então, quando você está educando seu filho, você fala assim, não pode fazer isso. Daí parece que ele faz o contrário, porque o cérebro dele não processou a palavra não. Então, é como se você estivesse falando, pode fazer isso. Isso é científico ou eu estou falando besteira? Não, cientificamente, que eu conheço, na verdade, é que você deve dar fazer afirmações. Fazer as afirmações. Quando você for dar a ordem, né? Que elas sejam afirmativas, que ela estimule o que a criança deve fazer. E né? não o que ela não Porque deve. daí, exato. Porque daí o não geralmente passa batido. Né? E a criança ali, por volta de 2 a 3 anos, é onde ela aprende a falar não. Tudo é não, né? Daí tudo é não. Que é um pouco do que o Gabriel tinha falado anteriormente, quando a gente se liberta ali e começa a falar não, né? Então a criança aprende e ela vai equilibrando. Mas o importante é a gente estimular, passar a ordem como a gente quer, estimular, porque fica mais assertivo, né? Então, não toque aí. Filho, vem brincar aqui. Ao invés de falar não vai aí, você fala vem aqui. Exato, é muito mais Inverte, assertivo, né? Inverte. Maravilhoso. Gente, fiquem aí, porque esse nosso bate-papo, eu não quero que vocês saiam. Falando se você sabe falar não. Tem mais alguma mensagem, Su? Que daí eu queria ler mais alguma mensagem pra gente finalizar aqui o assunto, começar com as nossas perguntinhas maravilhosas. Vamos ver a Ali aqui, o que ela mandou pra gente então. Ali, obrigada pela mensagem, viu? Ser boazinha custa caro. É verdade. Cada dia mais aprenda a dizer não. Falar não é libertador, já diz o time da Moema aqui. E outra coisa, que eu queria só fazer uma perguntinha bem rapidinha, final. Em relacionamentos amorosos, assim, você com seu par ali, muitas vezes você também quer dizer não e acaba dizendo sim, não é verdade, Gabriel? Eu acho que é uma troca, né? Eu acho que a gente precisa entender o momento do outro e também o outro entender o nosso momento.
e a partir deste entendimento considerar, né? Se vale o sim, se vale o não e a partir deste sim ou deste não, a partir da liberdade que se tem, não criar caso, não criar briga, né? Porque se há uma troca sadia, um vai entender o outro. Ai, gente, esse Gabriel tá arrasando nas respostas, né, Thelma? É uma relação bem madura, né? Madura, eu acho que é preciso, né? É para não ter atrito. Mas na maioria das vezes... Eu tava esperando você mastigar pra perguntar pra você. Em casa, o meu marido é muito do sim. Muito sim. E eu sou muito do não. Então, às vezes, a gente tem um atritozinho, sim, porque eu falo, você precisa se posicionar, você precisa falar alguma coisa. Ele, calma. Só que ele aprendeu também comigo os meus nãos. Nós dormimos em quartos separados. A gente acordou isso desde o início do nosso casamento. Mas tem dia que ele quer que eu vá dormir com ele, né? Você não vem dormir aqui comigo hoje? O dia que eu quero, eu vou. Mas o dia que eu não quero, eu falo, hoje não. Ai, adorei. Que maturidade, né, Thelma? Então, eu só queria complementar, porque tem muitos casos, né? De quando num casal tem muito falando sim, né? A gente entende que o outro tá mais feliz. Né? Sei. Então a gente precisa voltar a buscar trabalhar esse equilíbrio. Equilíbrio é tudo, gente. Agora vamos começar as nossas frases aqui lindas. Na frase, minha vida dava um filme. De qual episódio da sua vida você gostaria... Qual episódio da sua vida você gostaria de filmar? Da minha força. Com certeza. Da minha força e da minha garra. De nunca deixar a peteca cair. Sempre dar a volta por cima. Acho que seria bom um filme de aventuras. Você tem muitas? Mais nova, de humor também, das coisas que a gente acaba fazendo, dando uns foras, né? Um filme mais leve. Sim. Olha, quando eu me mudei para a Europa, eu passei cada perrengue até conseguir me estabelecer. Daria um bom filme, sim, uma comédia. Daria uma tragicomédia, mas no final tudo certo. Só mais uma rapidinho. Se pudesse trocar de papel de mãe para pai ou vice-versa, você trocaria? Entendeu? Eu com a minha mãe? Nunca. Não. Acho que trocaria. Né? Talvez seria interessante. Para saber o que ela passou, né? Também. A mesma coisa, seria uma power experiência, né? De ver o outro lado. Para você sentir o drama que ela passou com a gente, né? Marquinhos, vamos aproveitar que o nosso tempo está finalizando. Queria que vocês, primeiro, agradecer, né? Uma música de extrema qualidade hoje aqui. Vocês vão tocar esse final de semana? Esse final de semana a gente está com o evento fechado, né? Hoje, folga, amanhã, casamento. Semana que vem, casamento e assim por diante até o final de agosto. Poucos bares. Vocês têm as redes sociais também, Isso. né? Que a gente... Como Marquinhos Dias, _cantor. Lá eu tenho toda a programação dos bares, né? Apenas não coloco os eventos fechados. Mas vocês fazem bastante, né, Marquinhos? Bastante. Casamento, aniversário. Formatura, corporativo. Bacana. Final do mês temos um chá revelação para fazer com banda. Olha! Primeira vez. E a folga aí é porque vocês falaram assim, não vou trabalhar. Vou dizer não, hoje eu vou folgar. Só vou no Tarobá Cidade. Mais ou menos. Meninos, a gente vai encerrar com música. Eu queria agradecer a todos. Gabriel, obrigada. Thelma, mais uma vez. Moema, nossa freguesaça aqui.